Senhoras e senhores, no ar, INAC TV, um programa do Instituto Não Aceito Corrupção. Eu sou o Zé Roberto Maluf e estão comigo aqui os seguintes convidados. Cristiana Ali Monteiro, ou melhor, Molineiro, Felipe Venturini e Ronaldo Bianchi. Vou fazer uma breve apresentação desses três convidados e depois iniciamos as perguntas. Cristiana Ali Monteiro, Molineiro, que coisa. Com mais de 10 anos de experiência, advogada nas áreas de direito administrativo e regulatório consultivo e também contencioso. E, além disso, ela é expert em compliance. Felipe Venturini, diretor executivo do Instituto Ética Saúde, professor, mestre e doutorando em Direito Administrativo pela PUC São Paulo. Ronaldo Bianchi, bacharel em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em Administração pela PUC São Paulo. Nós teremos 5 blocos. No primeiro, vamos tratar da manutenção do poder. Os senhores sabem que 88% dos deputados federais, hoje, na Câmara Federal, são candidatos à reeleição? A renovação política é um dos pilares de qualquer democracia. Parece enfrentar obstáculos cada vez maiores no nosso Brasil. Um levantamento do Departamento Intersindical da Assessoria Parlamentar, o DIAP, mostra que 451 dos 513 deputados federais devem disputar a reeleição. O maior índice que já registramos no nosso país. É sobre esse desafio, seus impactos para a democracia e os caminhos para tornar o ambiente político mais competitivo que vamos dar início ao programa de hoje. Felipe, o sistema político brasileiro favorece a renovação ou reforça a permanência de quem já está no poder? Eu acho que o sistema político favorece a permanência de quem está no poder. Eu vou mesclar as duas perguntas aí. Acho que eu tinha que fazer um recorte histórico bem rápido para tentar responder sobre esses 88%, que são casos patentes de discussão no nosso país, né, ultimamente. Quando a gente olha o sistema brasileiro, a gente tem um sistema de freios e contrapesos, check and balance, baseado na teoria de Montesquieu, é muito claro. Então, nós temos um executivo, né, que vai aí para um 4º mandato. Teria que ser observado também o processo renovatório, que a alternância de poder é o princípio republicano mais basal da democracia. Nós temos um legislativo, que em tese também faz parte dessa tríade ali, e nós temos um judiciário. Então, falando de alternância de poder, se nós olharmos o mecanismo de um judiciário, por exemplo, STF, STJ, tribunais de contas, eu coloco eles como tribunais administrativos para quem trata. Olhando o sistema como um todo, Maluf, nós temos um extremamente desfavorável à alternância de poder, que conforme a perpetuação de poder ela vai se criando no processo legislativo, né, dentro das costuras, e as outras pautas vão permitir que nós possamos conversar sobre isso, e no executivo você também traz para o judiciário uma perpetuação de poder. De forma objetiva, eu acho que o sistema é extremamente fadado ao fracasso no sentido da alternância de poder, né? E agora, quando nós vamos observar aqui, posso já entrar aqui na matéria? Qual é a matéria? Dos 88%? Sim, claro. Dos 88%, nós temos que olhar... Eu acho que falta algo que nós estamos trabalhando. Inclusive, essa semana nós tivemos uma audiência pública na LESP para discutir sobre letramento social da população. O letramento social nunca foi uma prioridade no nosso país. E para a gente discutir cultura, para a gente discutir voto, para a gente discutir alternância de poder, a gente tem que discutir educação da população. Você está falando do sistema do analfabeto funcional. Do analfabeto funcional em todos os sentidos. São então, 30 milhões de pessoas. Então, muito mais, né? A gente tem aí no país, a gente pode considerar. Né? Então, trabalhar nesse sentido a alternância de poder, eu acho, para favorecer, é trabalhar o letramento da população, que ela possa identificar as entregas desses políticos eleitos do legislativo e do judiciário, e do executivo. Só para terminar, nós temos que olhar por cada bloco partidário como que são as suas entregas. Entendeu? O porquê é propósito permanecer no poder. Se um deputado ele tiver entregas
concretas, sim, é válido. Caso não, aí nós temos que refletir com a validade de continuidade dele. Ronaldo, agora você. Sob a perspectiva da governança pública, o que mudanças poderiam tornar o ambiente eleitoral mais competitivo e ampliar as oportunidades para novas lideranças? Bom, sem dúvida nenhuma, mudar o sistema partidário de financiamento partidário das campanhas. Para quê? Para algum modelo que não é hoje exclusivamente decisão da cúpula do partido. Eles não conseguem nem preencher a capacidade de candidatas mulheres. Certo. É um absurdo. É verdade. Então, isso daí é mandatório, inclusive fazer teto de possibilidade de reeleição de deputado ou de senador. Por que ficar o tempo... O cara vira um político profissional e que não sei qual é o objetivo dele. Né? A gente vê um senador da República hoje que o patrimônio em 8 anos aumentou 650%. É um importante. É um líder do governo. Então, essa ex-líder do governo. Mas essa anomalia, ela começa no sistema de representação dos partidos, que é extremamente cartelizado e rebate no Poder Executivo na eleição da reeleição. Ou seja, 80% das pessoas que participam de reeleição são reeleitas no Brasil. Ele tem a máquina pública na mão. E o dinheiro, hoje, vem do financiamento público. Sim. E qual é a sua sugestão? Teria uma sugestão? Olha, o financiamento público eu não demonizo. Não. Eu acho que é importante porque esse país é cartelizado na economia. Mas na hora de destinar o dinheiro, fica na mão do presidente do partido, ou não? Isso daí é que precisa ter um compliance interno para ser feito como vai ser a distribuição interna. Não um candidato receber 100 mil e outro receber 2 milhões. Acho que esse é o problema mais grave. É a distribuição interna do dinheiro. Não sou contra o dinheiro público fazer campanha, é bom. É bom porque ninguém fica refém do sistema econômico presente e na situação atual do Brasil, já faz muito tempo, nós somos um país cartelizado que é dominado pelas finanças, pelos bancos e grandes. Mas precisa saber como dividir esse dinheiro. Mas sem dúvida. Isso é que nós temos que mudar. Muito bem. E, bom, Cristiana, você teria alguma coisa para acrescentar aqui nesses dois temas? Eu queria só chamar a atenção para 2 pontos muito importantes. O primeiro seria a ausência de alternância de poder, né, dentro do nosso sistema, porque isso é um grande problema para a democracia, para o Estado Democrático de Direito. A alternância de poder, ela é saudável para fortalecimento da democracia. Então, se o nosso sistema não está contribuindo para isso, a gente não está fortalecendo a nossa democracia. E um segundo ponto é a subrepresentatividade das mulheres no parlamento, né? Hoje a gente tem só 17% de mulheres no parlamento, é um número muito baixo. A ausência de alternância de poder também contribui para isso, ou seja, para o não aumento de número de mulheres das cadeiras no Congresso, né, para mulheres. E a gente precisa pensar, como o Felipe muito bem colocou, de que forma a gente vai reestruturar o sistema. Eu acho que tem que haver uma reestruturação, inclusive para uma inclusão maior das mulheres, da representatividade das mulheres no Congresso. E você acha que isso é possível diante desse machismo todo que nós temos no país? Eu acho que é possível, a gente luta para isso, né? A gente tem trabalhado para que tenha um aumento significativo do número das mulheres. Eu acho que tem aumentado, mas ainda precisa de muito mais trabalho. Se a gente considerar os ganhos do histórico dos últimos anos, né? É tudo muito recente. E a gente tem tido um viés mais conservador, que atenta contra os direitos de minorias, inclusive de mulheres, nos últimos anos, com falas, a gente vai conversar sobre isso ainda hoje, mas com falas muito difíceis para que a gente possa avançar nesse sentido e que, claro, atentam contra a democracia. Muito bem. Eu vou passar então para o segundo assunto, depois voltamos se alguém quiser dizer mais alguma coisa. Vamos falar agora de emendas. É um problema sério nesse país, não é? O próximo assunto, portanto, envolve o uso de recursos públicos e transparência de gestão.
Uma auditoria do Tribunal de Contas da União, o TCU, identificou irregularidades em 82% das emendas PIX fiscalizadas e em 82,4% dos entes beneficiados. É um absurdo isso. O levantamento analisou 100 transferências realizadas em 2020 e 2024, destinadas a 73 municípios e 2 estados. Os estados são Pará e São Paulo. E que somam 198,1 milhões de reais. E estimou um prejuízo de cerca de 49 milhões aos cofres públicos. A pergunta primeira é para o Felipe. Diante dos dados apresentados pelo TCU, o Congresso deveria rever o modelo atual das emendas PIX ou aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização? Qual seria o caminho que você acha mais eficaz? As duas coisas. Eu acho que devem ser revistos os caminhos. Eu acho que nós devemos reestruturar o processo de divisão de emendas parlamentares. Sim. Outro dia, há pouco tempo, estava conversando com a presidência daqui do Instituto. Eu mencionei que hoje as emendas parlamentares são uma verdadeira extensão dos fundos partidários eleitorais ao longo dos 4 anos. Sim. Qual é a funcionalidade das emendas parlamentares? Nada mais e nada menos do que tratar as desigualdades no nosso país. E elas não tratam as desigualdades. Teve um estudo do Instituto Opio ano passado, que nós pudemos trabalhar pela Frente Parlamentar Mista da Saúde, o Ética Saúde também, onde nós levantamos as emendas da saúde, que são 50%, e eu já respondo do PIX para não fugir para o Maluf não brigar comigo. Não, não. E que nós tivemos uma desigualdade regionalizada. Se nós olharmos o mapeamento, esse estudo é bem legal, entendeu? Do Rio Grande do Sul ao Amazonas, nós vamos por região. As regiões que mais precisam das emendas parlamentares, que são aquelas regiões onde as desigualdades, os cincões, a pobreza é forte, são as que menos recebem. A concentração de emendas parlamentares, elas estão nos grandes redutos eleitorais e muitas vezes autossuficientes. Falo aqui pela saúde, entendeu? E assim nós vamos falar na cultura, no esporte, em na infraestrutura e seja onde for. E aí, Maluf, falando das emendas PIX, é no mínimo um absurdo, e o problema maior seria a rastreabilidade, porque ela é lançada na gestão passada, chamada de uma excrescência pela gestão atual. E aí a gente chega no modelo atual, da gestão atual, e ela é potencializada, chegando ao nível de ser trabalhado dentro da Câmara dos Deputados, em especial uma divisão sem qualquer pronunciamento do deputado que requer. Uma coisa é a campanha, outra é a Mas eu acho que a campanha ela deveria ser, no mínimo, obrigatória e crime de responsabilidade. Eu acho importante. Porque nós somos o dono do poder. A gente tem que saber. Mas a gente não faz nada depois. A gente não faz nada, né? Claro, aí volta na pauta do letramento social, as pessoas sabem o que fazer. Nós estamos discutindo aqui. Então, as emendas PIX e as outras, sim. O modelo de rastreabilidade, de transparência em tempo real, da responsabilidade do senhor mandatário do cargo eletivo, a responsabilidade do executivo também que existe na divisão deveria ser integralmente revista. E mecanismo de transparência real e essa mesa de discussão, o INAC, o Ética Saúde, todas as outras, tem essa transparência e afins, tem essa legitimidade e responsabilidade, porque aí é o controle social, ser a voz da população. Então tem que ser mudada a estrutura por completo. Perfeito. Cristiano, o que você diria a esse respeito? Que a tramitação das emendas deve mudar, né, da forma que está acontecendo hoje. Como você propõe? Principalmente porque elas atingem os princípios do artigo 37 da Constituição, né? Aqui a gente pode falar da publicidade, do princípio da publicidade, da moralidade. Esse dinheiro não tem rastreabilidade alguma, como disse o Felipe, o princípio da legalidade, quer dizer, a gente tem uma série de princípios sendo violados dentro da Constituição Federal. Eu acredito que as emendas não devam ser criminalizadas, mas o que a gente tem que mudar é o procedimento da forma que elas estão sendo oferecidas, porque dessa maneira a gente não tem publicidade. Então, precisaria ter um procedimento específico de rastreabilidade de origem
e beneficiário final da emenda. Se me permite só, ao que você falou, nós falamos a legalidade, porque as emendas, como nós falamos, a função dela é reduzir desigualdades na própria gestão do orçamento quando você vai. Isso não é feito, entendeu? Então, assim, a falta de transparência, aquilo que você falou, a falta de publicização, é esse verdadeiro teratoma que existe dentro da Câmara dos Deputados, que é o teratoma da população, se são nossos representantes, né? Olha, eu acho o seguinte, o que falta é planejamento. Sim. Na verdade, a assessoria parlamentar e mesmo o Ministério do Planejamento da Fazenda tem que determinar quais são os limites para cada até atividade. E uma coisa muito comum, eu já trabalhei com emenda parlamentar, com emenda de bancada, e nós tínhamos que apresentar o documento no Ministério afim. E o Ministério afim podia aprovar ou não a sua emenda. Ela não era automática. A emenda PIX tem que ser o mesmo sistema. Ou seja, a quem cabe o planejamento é o Executivo. E aí ele pode exigir do Legislativo um encaminhamento, como faz com a 50% para a saúde, mas tem que ser mais rigoroso. Muito bem. Posso passar para o terceiro bloco? Vamos lá. Você começa. Vou te falando e você depois vai começando. Dando continuidade aos nossos temas, vamos falar que o presidente do Supremo, o Edson Fachin, apresentou uma proposta de código de ética para magistrados brasileiros. Se aprovado, deverá ser seguido por todos os juízes, mas não pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Você que acha disso? Eu acho que é o seguinte, ele está pressionado, mas ele está cercando porco. Na verdade, vamos combinar cercando o seguinte, porco está cercando. É um termo interessantíssimo, jurídico. Jurídico. Mas eu falo para você o seguinte, coisa de fazendeiro. Então, eu digo para você o seguinte, o Edson Fachin está certo. Ele tem que começar de algum lugar. Sei. Nem que o Supremo fique de fora. Você não pode chegar de pronto. Clausewitz, então vamos sofisticar. Vamos embora. Von Clausewitz. Tá bom. É um estrategista de batalhas e guerras. Você faz um esquema pinça. Você vai pelos flancos. Você não vai direto para cima do seu inimigo. Então eu digo o seguinte... O Edson Fachin está absolutamente certo na estratégia. Ele não pode ir de chanfro, pegar na proa. Ele tem que pegar do lado, do bordo ou este bordo, e caminhar no sentido de repaginar isso, porque hoje a gente tem uma série de leis anticorrupção, procedimentos de lei já que controlam tudo isso. Ele está fazendo um projeto de cercar. Você acha que se ele incluísse o Supremo, ele não conseguiria avançar? Não, nunca. Nem um minuto. Nunca, nem um minuto. Ele já Alexandre percebeu... de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes não permitiriam, provavelmente. Eu não sei quem, mas eu digo o seguinte... Não, eu tenho certeza... Falando. Não, eu sei. Mas eu digo com certeza o seguinte... O Edson Fachin faz parte de um grupo de integridade. Sim. E dentro dessa proposta de integridade, ele está chamando e está pedindo, está clamando para todos entrarem dentro desse processo e futuramente criar um grupo, criar um código. Hoje ele está pedindo uma colaboração que no máximo uma carta de intenções. O código é muito mais complexo e ele está se antecipando no momento exato de campanha eleitoral para não sofrer uma situação constrangedora durante a eleição e posteriormente na próxima legislatura. Ele tem que preparar esse canal para falar, olha, vamos nos autodemilitar desta forma. Então está correto. Acho que é isso. Você acha que os juízes vão aceitar essa posição? Eu acredito que eles vão colaborar. Vão aceitar o regulamento, sabendo que o Supremo está fora da regra? Vão colaborar. Vão cumprir as ordens dos ministros do Supremo que não têm que cumprir regras? Eu acho que sim. Acho não. Eu acredito que sim, porque o que está em jogo é a credibilidade do Judiciário e não do STF. Que está bem abalada. Está abaladíssima. Eu quero falar. E ele já percebeu. O presidente percebeu. O presidente Fachin percebeu. Ele sabe. Antes que nos cerque, vamos romper o cerco. Sim, mas ele não tinha que incluir todo mundo. Ele não conseguiria. Pode. Não conseguiria. Não conseguiria. Tá bem.
Pois não, doutor. O senhor tem a palavra. Permissa vênia, meu amigo. Permissa Discordo vênia. de você em gênero, número e grau. No Isso sentido aqui eu adoro, quando eu discordo, eu adoro. Porque... Mas depende do quê? Não sei nem o que Não, você vai da falar. posição de que o STF, que o Fachin está correto, o Supremo não é judiciário, é o Supremo. É isso. Mas ele é exemplo, ele não pode segregar. Quando você, tudo na vida da gente, eu vou trazer Jesus Cristo aqui, nós somos de um país, né, cristão, né, laico, mas não teísta, então eu me permito falar isso aqui. Ele foi o maior exemplo de morte e de entrega, foi o maior código de ética em vida, digamos aqui, sim, que fez o cumprir aquilo que estava previsto, a título de exemplo. Quando você traz um STF, que é o guardião da Constituição, responsável pelo check and the balance, teoria mais basal de Montesquieu, do Barão de Montesquieu, e não serve como exemplo, ele não serve para nada. Por quê? Se ele tem que ter alguém que controlar... Quem não serve para nada? Não serve para nada, digo como um Quem exemplo. não serve o para nada? STF no sentido de exemplo, só nesse recorte aqui. Se ele vai impor um código de ética e ele não vai se autorregular, não está servindo para nada. Esse é o caminho. Não, mas deixa eu terminar aqui. Tático, Ele eu tinha sei, que mas você delegar tá indo alguém pro ao caminho Ministério Público, perigoso. por exemplo, que no modelo antigo é o fiscal da lei, que trata muito bem dos processos de integridade, que pode ser um controlador, né, alinhados ali à parte executiva na sua função atípica, né, de executivo, aliados ao Tribunal de Contas, própria Controladoria Geral da União, para criar um código de ética nas suas relações para o Supremo, não um autocontrole. Porque os códigos de ética, autocontrole, autorregulação, no caso ali institucional, não autorregulação privada. Então, já que ele não se sente capaz, traz os outros órgãos constitucionalmente legitimados, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas da União, trazendo a parte de legal aqui de cumprimento para a parte administrativa, função típica e atípica do juiz, do julgador, do judiciário, para que criasse um código de ética para ele, e ele cria para os seus subordinados, que é o judiciário como um todo. Mas faz de forma concomitante, nós temos que ser exemplo em tudo na vida. E ele só vai poder dizer que o código de ética, que o judiciário, que os outros, porque vai ser replicado, esse STF dita regra, vai ser replicado, que os outros devem cumprir a partir do momento em que ele se colocar na vertente de exemplo, que ele poder falar, o STF ele é idôneo, o STF ele não está maculado. Acho que era mais ou menos isso. Tamo junto, hein? Não, tamo junto, só que é o seguinte, a sua postura é numa relação que o Brasil não está vivendo. A realidade é outra. Nós temos que trabalhar sobre a realidade e não sobre o ideal. A realidade é essa e o Fachin está certo. Não, ele está certo em propor, fazer acontecer. Agora, para ele também. Exatamente. Agora, deixar o Supremo de fora, a mim preocupa. Mas porque só nesse eu acho que é sentido, tático. Não pode ser também, tático, mas estratégico. Mas ele é eu acho que isso é um pouco, digamos assim, não conseguirei passar isso no Supremo se Ele colocar não conseguiu o Supremo. já. Ele já não conseguiu, é verdade. Bom, o texto, diga. Desculpa. Depois não, Cristiano. Se a gente pensar num sistema de compliance, na implementação do sistema de compliance, tanto no poder público quanto na esfera privada, a gente pensa, lógico, que começa pelo exemplo, né? Que começa por quem está em cima, na representatividade, e depois vai escalando. Mas é isso, é mundo real, é melhor do que nada. E eu tenho a esperança de que esse código, quando aplicado aos juízes, seja respeitado e que melhore a reputação do judiciário, né? Porque o compliance uma das facetas do compliance é essa, melhorar a reputação, seja da empresa ou do órgão público em que está sendo aplicado. Uhum. E aí, quem sabe, o Supremo entenda que para ele também é bom ter um código aplicado, né? Acho que pode ser um caminho, embora não seja o caminho ideal. Seria o Supremo, aí eu concordo com o Felipe. Na São Francisco, outro dia, estávamos numa discussão sobre essa necessidade. Desculpa, me perdoe cortar. Imagina. E aí nós tivemos várias pessoas manifestando sobre a necessidade da criação de um código de ética, caso master, né? Tudo que vem acontecendo. E concordo que o mundo ideal é concordo que tem que ter exemplo. Mas, cara, faça um plano de trabalho, então, falando, vai ser implementado no judiciário em tal tempo, vai ser implementado aqui. Entendeu? Porque a gente vai enxugar gelo. Se o foco da problemática muitas vezes está na Suprema Corte, entendeu? Tudo que vem acontecendo aí, acho que a gente tinha que, pelo menos, visualizar que vai existir lá. Eu tenho uma passagem de 1974, 75, com o Gilberto Gil. A gente estava na USP e alguém falou, por que você não está enfrentando a ditadura como você já enfrentou? Ele teve uma resposta que foi a seguinte, foi, olha,
Tem momentos que a gente pode pular, tem gente que a gente tem que passar por baixo. É o que fez o Fachin. Mas eu queria complementar ainda nesse assunto que o texto desse regulamento estabelece diretrizes para prevenir conflito de interesse, com regras sobre o recebimento de presentes, participação em eventos e atuação de parentes, buscando fortalecer a integridade, a transparência e a confiança da sociedade no Poder Judiciário. E nós já falamos disso aqui agora há pouco. Agora, o Supremo está muito incluído nessas histórias todas. Quer ele queira, quer não. É mulher de ministro que tem contrato com o Master, é ministro que é sócio de hotel, de não sei, enfim. Resort, perdão. Não pode ser hotel só. Um resort. E tem um que é dono de um centro universitário. Então, tem outro que é um centro universitário, exatamente. E outro tem uma coisa ligada ao Lollapalooza em Portugal, lá, mais ou menos. Tem mais isso ainda por cima. Quer comentar mais alguma coisa? Não. Tem mais alguma coisa que queiram comentar? Nesse caso, é importante falar o seguinte, na hora da declaração de bens e na hora que ele vai entrar a assumir, como ele deve dispor de informações para o Senado. Então, para mim, o problema maior aqui não é o STF, mas o problema aqui é o Senado, que não faz absolutamente nada com medo de ser processado. Ponto. O único jeito de a gente salvar essa situação é terminar o fórum privilegiado. Acabar com isso aí, ninguém ficar mais com o rabo preso com o STF. Isso é um projeto que o INAC deveria assumir? Qualquer a sociedade devia assumir. A sociedade devia assumir. Sociedade. Civil organizada e não organizada. E desorganizada também. Menos o crime organizado. Então vamos passar para o quarto bloco. E mais um assunto importante nessa semana que ganhou destaque no cenário político, que é o debate sobre o enfrentamento à misoginia. Quer falar um pouquinho sobre misoginia primeiro? Porque o espectador nosso, é bom ele se informar sobre misoginia, antes da pergunta. Tá. Bom, misoginia é o ódio, a aversão, né? A manifestação de ódio, aversão, desprezo ou menosprezo à mulher, individualmente ou de forma coletiva. Então, é toda manifestação que gera um desprezo ou menosprezo à mulher. Isso existe muito no nosso país. Existe muito no nosso país, faz parte da nossa cultura, né? É verdade. Bom, com a retomada dos trabalhos no Congresso, manifestações em diversas capitais pressionaram a Câmara dos Deputados pela votação do projeto de lei 896/2023, que equipara a misoginia ao crime de racismo. O assunto também voltou ao centro das discussões após uma declaração recente do influenciador, não sei que raio de influenciador, Paulo Figueiredo. Mas quem influenciador? Quem que ele influencia? Não sei. Que afirmou que mulheres votam muito mal. Sim. A senhora acha isso? Não. Ampliando o debate sobre violência política de gênero, discriminação e os desafios para fortalecer a proteção aos direitos das mulheres. Então, Cristiana, a pressão pela votação desse projeto de lei da misoginia ganhou força após manifestações em diversas capitais e recentes declarações consideradas ofensivas às mulheres. Na sua avaliação, qual a importância dessa proposta no enfrentamento à violência política e à discriminação de gênero? Essa proposta é importantíssima, né? Como a gente conversou aqui anteriormente, ela criminaliza a misoginia como o ódio, manifestação de ódio ou aversão às mulheres, e ela tem uma importância grande porque ela, se aprovada, se a proposta for aprovada, a lei vai fazer parte de um arcabouço que já existe de proteção de gênero à mulher, né? Tem pessoas que falam que seria uma proposta que vai de encontro ao princípio da liberdade de expressão. Na verdade, eu não concordo com isso. Acho que os princípios constitucionais, eu entendo que eles têm que conviver, ou seja, a aplicabilidade deles é harmônica entre si. O princípio da liberdade de expressão tem que conviver com o princípio da dignidade e com o princípio da igualdade entre homens e mulheres, que estão ali todos na nossa Constituição Federal, né?
Essas falas, como a fala do Paulo Figueiredo, elas extrapolam o limite de uma liberdade pública e há um abuso dessa liberdade. Então, na verdade, ela não limita a liberdade de expressão por si só. Ela atinge a dignidade de um grupo de pessoas de vulneráveis e por isso que ela é tão importante. Tem um outro aspecto que é, quando uma pessoa vai a público e faz uma fala dessa, ela está reforçando e referendando exatamente a cultura de ódio às mulheres que a gente, infelizmente, tem como uma das estruturas no país, né? Uma cultura de menosprezo à mulher. Ela ataca os direitos e as garantias que a gente já conseguiu para as mulheres. E isso, no fim do dia, nos leva ao que a gente tem hoje, que são números alarmantes, né? Em última instância, são números alarmantes de violência contra a mulher, uma epidemia de pandemia. Mais de 4.100 mulheres sobreviveram a uma tentativa de feminicídio o ano passado e 4 mulheres foram vítimas de feminicídio por dia no Brasil. Né? Que absurdo. E esse discurso, ele vai consolidando também essa cultura de violência contra a mulher. Afora isso, uma lei dessa tem um caráter social, tem uma função que a gente fala da função social da pena, né? De prevenção e educativa. Acho que muito no que a gente falou de letramento social aqui hoje, né? É uma legislação que permite uma educação da população para uma modificação de conduta na sociedade, para que esses números caiam e para que as pessoas não se sintam à vontade de usar esse discurso, nem publicamente, para atingir bastante público, e nem no cotidiano das mulheres. E aí a gente pode partir, sim, para um compliance de diversidade e inclusão, como as empresas vão lidar com essa legislação, como já lidam hoje, né, com os demais tipos previstos ali na lei do racismo. Muito bem. E essa manifestação do Paulo Figueiredo, de que as mulheres votam mal, ou muito mal, como eu disse ele, é o mínimo, porque tem outras manifestações muito piores, de retrocesso em relação à mulher. Por exemplo, as mulheres não devem votar. Segundo, quem deve votar é o chefe da família, e o chefe da família é o único voto. A família votaria por um único voto, através do seu patriarca, do seu chefe. A senhora não diria sobre isso? Por que esse retrocesso? De onde surgiu isso? Eu acho que a gente vem enfrentando isso historicamente já há algum tempo, há alguns anos, muito fortemente, né? O Brasil tem essa cultura de estrutura patriarcal e muito forte, né? Nós somos constituídos com uma base familiar patriarcal que permite esse tipo de pensamento, mas que ele seja compartilhado dentro da sociedade por bastante gente, né? Então, essa estrutura histórica de um tempo para cá, ela vem se consolidando, vamos colocar aí de 2017, 2018 para frente. Ela ficou mais forte, os discursos ficaram mais fortes. Uma parte do eleitorado, ou seja, da população, se identifica com esse discurso, sim, né? E é um discurso de retrocesso. É muito preocupante. É muito preocupante porque é de retrocesso de direitos. Retrocesso de direitos, com certeza. Subrepresentatividade da mulher em todas as esferas. Porque a gente fala da esfera pública, né? Se a gente pega uma empresa, ela nada mais é do que um microcosmo social ali. Então, a gente fala, tem gente que defende, por exemplo, que a mulher não tenha direito a voto, mas tenha equidade salarial. Não existe, não tem como a gente garantir direitos dessa forma, né? A gente, há muito pouco tempo, tem o direito de voto, né? Eu, inclusive, tenho uma pessoa em casa de 96 anos de idade, que é minha avó, que sai para votar em todas as eleições, porque ela viu isso acontecendo na família dela, né? E ela vai, com dificuldade de acesso e de locomoção, votar em todas as eleições. Ela fala, não deixa de votar enquanto eu estiver aqui. Então, acho que é isso. A gente tem que garantir direitos adquiridos. É um momento de retrocesso, de cuidado. A gente tem que pensar em quem a gente vota, colocar mais mulher no parlamento, mais mulher no judiciário, mais mulher dentro das instituições públicas
e dar voz a essas mulheres. Eu vou votar em mulher nessa próxima eleição. Isso, é para votar em mulher. Mas você acha que corre perigo esse retrocesso? Porque ele é forte. Eu acho que a gente está em disputa, né? Sei, mas ele é muito forte. Ele tem muita gente defendendo isso, o que me surpreendeu demais. Tem chance disso acontecer? Olha, na sua opinião, eu acho obviamente. que depende do caminho que as eleições seguirem, principalmente no Congresso. Né? O Executivo ele é muito forte, mas hoje quem decide é o Parlamento no Brasil. Então, eu acredito que um parlamento muito conservador, eleito nessas pautas, é muito mais perigoso. Eu não sei se a gente consegue chegar a tirar o direito de voto da mulher, porque aí a gente, né, tem uma mudança na Constituição Federal, uma emenda que é inconstitucional, Eu acho que não tem. seria inconstitucional por excelência, mas alguns direitos podem sim retroceder e outros ficam mais difíceis de serem aprovados. Um que foi super difícil de aprovar, que foi aprovado agora, é o direito ao absorvente. Tá. A gente tem meninas em idade escolar que não vão para a escola porque não tem dinheiro para cuidar da sua saúde, né? Isso foi super difícil de aprovar. Então, esse tipo de retrocesso, sim. A dificuldade de aprovar direitos e a tentativa de retirada de direitos. E você acha o que disso, Felipe? Eu acho que o Paulo Figueiredo devia ganhar o prêmio em 2026, o grande babaca, né? Porque, primeiro que o voto é secreto, como é que ele pode afiançar isso? Ele está falando dos votos de dentro da casa dele, que não votam direito. É os votos que ele pode conhecer das pessoas do campo vivencial estreitado dele, né? Eu acho que é mais ou menos aí. Parece que, voltando no letramento social, acho que é um problema estrutural, de fato, é o que você falou. Nós temos que olhar o que você falou sobre o STF, o campo fático, né, o campo real e o campo do que a lei trouxe, porque requisitar direitos, dar acesso também é voto, acesso é manifestação, faz parte um pouco da política aí, né, do pão e do circo muitas vezes. A gente fala do percentual partidário de candidaturas femininas, nós observamos dentro dos partidos políticos no país que grande parte ele sai catando as mulheres para cumprir o mínimo ali. E, na realidade, você não tem um fomento estrutural para que a mulher possa se fortalecer e representar efetivamente. Você tem um mínimo ali para se candidatar, então você tem que trazer um problema, a mudança de cultura, o letramento social entraria nisso daí para colocar a mulher em par de igualdade. Não acho que pode existir um retrocesso legal, mas um retrocesso ético, né, a depender de como vai ser o campo eleitoral dentro da Câmara dos Deputados, principalmente, muito mais do que o Senado, às vezes, eu acho que ele pode existir. Legal? Não. Você não vai ter retrocesso, né? Mas você vai ter talvez um retrocesso ético, aí isso pode existir. Uma manifestação pública dessa é um retrocesso ético, né? Sim. Eu acho que sim. E, Bianchi, nesse mesmo assunto, eu não queria tenho ouvir medo você. desse tribalismo nenhum. Eu acho que a postura das mulheres é muito clara, nós vamos ter melhorias. A preocupação é que isso ainda exista, né? Mas isso é natural, uma parcela da população é a curva ABC, não tem jeito. É nazista. É nazista, tem aqueles... Os extremos é a ferradura que o Golbery falava. É verdade. Não tem saída. Então, a gente falar isso, que é a maioria, não é. É um tribalismo. Ele foi Não é a maioria, com certeza. Ele foi movido por um motivo muito claro. Bolsonaro não tem o número de pessoas favoráveis do sexo feminino. Então ele está falando como se fosse um eleitor do Bolsonaro, ou um estrategista do Bolsonaro. Ele não está falando da família dele. Não. Entendeu? Acho que ele deve apanhar em casa, se precisar. Entendeu? Talvez. Talvez. Então, não vamos levar por esse lado. Eu acho que nós estamos exagerando esse problema. Não, eu acho que não. Eu acho que a gente não deveria permitir que isso voltasse. Mas a gente tem que lutar a favor da melhoria da qualidade de vida, da redução da criminalidade no Brasil. São são 37 mil homens que morrem e 3 mil mulheres que morrem. Das 3 mil, 1.500 é feminicídio por enquanto, porque deve estar subavaliado. Mas eu digo para vocês, o nosso ponto nuclear é a misandria e a misoginia, são os dois pontos que a gente não tá levando, é a violência
do país. E a violência do país de várias formas, do assédio moral, do assédio sexual e da desproteção, porque eu conheço muito dono de empresa que faz uma grande diferença entre homem e mulher, e mesmo quem tem ou não tem um determinado tipo de cultura. Então eu falo para vocês, nós vivemos num estado, num país onde ele é muito da carteirada, ele é muito do eu posso, eu mando, eu faço. Os respeitos aos direitos humanos precisa ser valorizado. Então, eu acho o seguinte, não é só as mulheres. Eu tenho duas filhas. Eu acredito que nós estamos melhorando e iremos melhorar. O tribalismo não vencerá. Os xiitas não vão tomar conta do Brasil. Ponto final. Se eu puder só complementar, Claro. Eu tenho 2 pontos importantes para trazer bem rapidamente. O primeiro é que a lei, né, o fato da lei ser aprovada não quer dizer que a gente não vai olhar para outros direitos humanos, inclusive é parte ali de uma legislação que fala de grupos minorizados, né, um racismo no sentido de racismo social. Acho que tem isso. A gente tem que olhar para outras violências, a gente tem que discutir segurança pública e discutir a morte de todo mundo no país. Acho que isso é sem dúvida. A gente vive um estado muito complicado nesses termos, que dariam um programa só sobre o tema, né? Podemos pensar. Sobre segurança pública, crime organizado, enfim. Lógico. Mas isso não anula a Não, necessidade... aliás, esses assuntos são trazidos aqui também. Sim, Programas claro. anteriores já vieram, mas vamos lá. Se interromper. Isso não anula, imagina, isso não anula a necessidade de uma lei que vá defender um grupo minorizado que tem sido tão atacado, né? Eu acho que esse é um ponto. É uma lei que, inclusive, porque os crimes de ódio, eles têm uma parcela de subjetividade grande, porque eles são simbólicos. E não subjetividade na tipificação deles, mas sim na simbologia de diminuir o referendo ao discurso de ódio. Acho que esse é um ponto. O outro ponto é que a gente tem que chamar os homens para o debate, eu concordo com o Bianchi, no sentido de chamar os homens para o debate, conversar, e quanto mais homens a gente estiver apoiando a gente, quanto mais a gente tiver homens olhando para uma sociedade equitativa, melhor vai ser para todo mundo. É o princípio mais embrionário de Boaventura de Souza Santos, né? Tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Deixar claro que mulher não é minoria no país. Minoria em direitos. Mas não é. Não é. Com Eu acho que força direito, ela pode, força estrutural. ela pode Estrutural. sofrer uma quebra de direito, Uhum. mas ela não é nem minoria, não é Não, minoria. ela é Então, eu maioria. vou trocar minha palavra, vou colocar grupos vulnerabilizados. Pode Fica ser, melhor. melhor, fica bonito. Aí é melhor. Vamos para o quinto tema de hoje, que é a falsidade ideológica e compra de votos. Vamos falar de crimes eleitorais. Há um levantamento do UOL, Universo Online, realizado a partir do painel BI Eleições, ferramenta de transparência da Polícia Federal que permite o acompanhamento público de investigações, mostra que falsidade ideológica, inscrição fraudulenta e compra de votos estão entre os principais motivos para a abertura de inquéritos em 2026. Inacreditável isso. Inacreditável. Entre janeiro e julho, Maranhão, Rio de Janeiro e Ceará concentraram o maior número de apurações, reforçando o debate sobre os desafios para garantir a integridade do processo eleitoral. Vou começar com você, Felipe. Como eleitor, como o eleitor pode participar do combate aos crimes eleitorais e contribuir para uma disputa mais transparente e equilibrada? Eu vou tentar fazer uma costura de tudo que foi abordado aqui hoje. Nós vamos voltar no letramento social, que foi o início da nossa discussão. A população está preparada para controlar, para entender, né? Os crimes declarados e observados, para mim, é a sensação de impunidade, porque você mentir para a justiça eleitoral em uma declaração, a sensação de impunidade é muito patente, né, dentro da sociedade e não latente.
Então, para mim, tem que ter essa estruturação de como a sociedade, de como o eleitor, ele pode ser capacitado, e é um processo intergeracional, nós não vamos ser imediatistas. O Brasil tem um problema de imediatismo, e resolver o problema que é muito mais eleitoral e ideológico do que funcional para se resolver, de fato, ao longo dos séculos. Então, acho que a gente tem que olhar qual é o problema, trabalhar nesse letramento para o controle do fortalecimento da população, e entender, que a população entenda, como nós falamos, que as emendas parlamentares é uma extensão do fundo partidário eleitoral ao longo dos 4 anos, que o botijão de gás ininterrupto, que o assistencialismo que é necessário, porque quem tem fome tem pressa, quem tem fome não tem saúde, quem não tem teto precisa dormir, pode dormir no relento, que o assistencialismo ele tem que ser imediato ali, esse é o único imediatismo permitido, e que nós devemos capacitar ao longo do tempo a população, para que ela possa ter esse entendimento legítimo, entendeu? E aí que a compra de voto está nesse sentido aí também, né? E aí nós vamos ter ao longo do tempo uma diminuição da venda, da corrupção ativa e passiva, que é um formato de corrupção. Porque o eleitor, o que é corrompido, ele não tem como cobrar do corruptor, que é aquele que vai estar eleito. Então não vai existir o controle social, que é o mais basal. Não vai ter nem capacidade da democracia, não só representativa, da participativa direta. Eu acho que é isso, sabe, Maluf? Nós temos que capacitar, empoderar a população para que ela tenha condição. É o primeiro passo para discutir isso daí, de controlar aqueles que vão estar lá para não se vender durante 4 anos. Tudo bem. Bianchi, eu ouvi você sobre o mesmo tema. É Compra de inacreditável. votos, ilegalidades eleitorais. É a gente falar ainda sobre isso. É verdade, no século você tem razão. Né? Mas eu acho que uma das coisas que leva a isto é a desvinculação do eleitor com o seu eleito. Então, talvez uma coisa que pudesse melhorar seria um parlamentarismo, um voto distrital, né? Onde as pessoas têm mais contatos e vão eleger quem realmente apresentar o melhor programa para a região. Porque do jeito que está, você tem uma facilidade enorme de fazer essa corrupção, porque ninguém percebe que vai melhorar na sua área, a primeira coisa. E a segunda coisa, volta ao problema partidário, onde está vinculado, se você tem elementos de eleição em convenção, eu participei de convenção onde o candidato inflou o número de sócios do partido em 5.000 membros novos, para poder influenciar na sua nomeação a candidato. E a receita, não é? Não Mas sei isso se é não, 8 anos é atrás, isso deputado, daí faz 8 anos atrás, não é um século passado. Não. Aqui, na capital de São Paulo. Então, o que nós estamos vendo é o seguinte, não é uma bala de prata, são algumas dezenas de comportamentos micro e macro que nós vamos ter que montar para poder reduzir essa problemática. Dá para fazer? Dá. Tem que pegar Pareto. 20% das causas, 80% das causas estão em 20%, 80% do que é resultante está tem 20% das causas. Aplica Pareto, examina o que é e vai em cima da prioridade, que é 20%. Tudo bem. Doutora Cristiana, queria ouvir a senhora sobre esse último tema. É triste, né? A gente está falando disso. Não há dúvida. Agora, lembrar o que aconteceu nas últimas eleições, os ônibus parados na estrada do Nordeste, pessoal indo votar a pé. Acho que o fortalecimento do TSE é importante, né? O fortalecimento da reputação do nosso Tribunal Superior Eleitoral, que faz um trabalho muito bonito. E fortalecimento das urnas eletrônicas, a utilização das urnas eletrônicas, eu acho que a gente precisa dessa campanha, da conscientização do eleitor, que a gente tem um sistema eleitoral limpo. E também, acho que entra no letramento social, estou com o Felipe nisso, da gente conversar com os eleitores. Voto universal, secreto, é um direito e não pode ter contrapartida, né? Então, eram essas as considerações que eu tinha. Muito bem. Eu vou dar a palavra agora final para cada um dos três, antes do encerramento. 3 minutos, 2 minutos. Vamos começar com o Felipe. Eu de novo. Eu de novo. Acho que os temas, assim,
foram bem bacanas. Eu acho que a gente vai voltar em um processo que é intergeracional, que é sistêmico do Brasil. Eu acho que o letramento social foi a palavra de ordem de hoje, que é educação. Que é educação de base, que todo mundo fala, é na saúde, é no transporte, é na cultura, é no aspecto intergeracional. Não adianta a gente fomentar só a educação superior, como foi feita ao longo de alguns anos no país, e não trazer a formação de base. Então, eu acho que, assim, quando a gente vai falar de estruturação política e transformação no nosso país, é tratar da população como ser humano de verdade, não como planilha. É olhar para o ser humano e não coisificá-lo. Os nossos políticos, eles não devem coisificar a população como simplesmente um número quantitativo de votos, e os parlamentares não devem ir para o parlamento como eles já começam o primeiro mês de mandato, nos posts no Instagram, na foto, já pensando na reeleição, e não tratar. O ser humano, ele deve ser tratado, e os políticos são esses nossos representantes que nos tratam, que nos levam no colo, que nos representam. A palavra representatividade, a palavra é muito simples, né? O conceito mais embrionário de democracia. Eu acho que é isso, eu acho que é educação de fato, entendeu? Não só ensino, é educação, que educação transforma. Tem mais alguma consideração sobre outros temas que você queira falar? Eu acho dos 5 que tivemos hoje? Transparência é um grande gargalo no nosso país. Transparência real e em tempo real, porque as transparências, elas são fictas. A interoperabilidade que a gente fala dos sistemas de transparência, elas também não são reais. O Estado, o governo, a iniciativa privada, eles colocam para nós aquilo que eles querem colocar, e nós acabamos ficando à mercê dos dados propriamente dito. Então, eu acho que a palavra transparência vai falar da emenda PIX, vai falar da misoginia, vai falar do quantitativo de agressividade, daquilo que deve ser alterado. Transparência, eu acho que pode ser também uma palavra de ordem. Transparência e educação. Vamos ficar nisso? Vamos ficar nisso. Doutor Bianchi. Muito bem. Suas considerações finais aqui no nosso programa de hoje. Eu acho que tudo na vida são valores. Então, a educação é fundamental. A educação formal é uma coisa, a educação em casa é outra. Meu pai era semi-analfabeto, era mecânico de máquinas de operações, de operatrizes, e ele mal sabia ler, né? Mas tinha o valor da família, o valor que era o princípio do trabalho honesto, do comportamento honesto com a minha mãe, do comportamento honesto com os seus empregados, e esses valores humanos, que são valores cristãos, sem ser piegas nesse ponto de vista, mas valores de respeitar o outro, né? Eu acho que é uma situação que nós não estamos mais vivendo na intensidade que precisaríamos viver. Acho que isso é muito difícil, mas é papel de evangelização no bom sentido. E não, eu sou agnóstico, mas eu acredito que o ser humano precisa ser respeitado. Segundo, eu vejo que a tomada do poder de pessoas desligadas com essa preocupação é muito maior do que do que os outros. As pessoas que têm valores não estão participando como deveriam participar. Então, os outros que têm os seus princípios invertidos, ou modificados, ou corrompidos, ainda tomam conta de importantes setores da sociedade. Na sociedade da empresa privada, na sociedade da representação política. Então, isso daí é uma coisa que a gente precisa se preocupar. Nós temos que eleger gente com valor, ou com valores. Porque não adianta outra coisa. Como é que qual é a pedra angular para a gente começar a mudar? Tem alguma pedra angular? Tem várias pedras angulares, não é uma pedra angular. Nós temos que nos unir para modificar. Eu acho que essa é a minha sensação. É meio etéreo o que eu estou falando, mas é sutil, mas é a verdade. Isso é o valor humano. O que você valoriza na vida? As pessoas não estão valorizando a vida, o ser humano, o respeito, a qualidade de vida das pessoas. É impressionante. Eu estou realmente muito
Você falou sobre esse tribalismo que está em retorno. É uma coisa assim que, para mim, é sui generis, é uma coisa inaceitável. A minha contribuição, muito obrigado pela participação. Eu acho que vocês foram muito felizes nas colocações de cada um. Tudo bem. Doutora Cristiana. Eu quero agradecer a participação, dizer que é um eu prazer quero que você fale um pouquinho dos nossos mas temas. Eu vou falar. Não agradeça ainda. Tá bom. Eu acho que a gente falou de temas muito importantes, né? Para a dignidade humana, para a construção de políticas públicas, para a transparência, né? Para os princípios aí do direito administrativo, para o cumprimento da Constituição Federal e do Estado Democrático de Direito mais forte. Então, acho que é um programa que levanta reflexões. A gente conversou muito sobre letramento social e educação, transparência e princípios republicanos. E aí eu acho que são os princípios mais importantes que a gente pode ter, né? Seja educação formal ou não formal, mas que faça aí parte da base da nossa sociedade para que a gente tenha as transformações que são necessárias no nosso país. Tudo bem. Bom, agradecemos a presença dos nossos convidados, e são eles a Cristiana Ali Molinero, o Felipe Venturini e o Ronaldo Bianchi, pelas brilhantes participações do programa de hoje, não menos que brilhantes. Parabéns, muito obrigado aos senhores. Quero agradecer também ao presidente do INAC, Roberto Liviano. Quero deixar também o agradecimento ao Fernando Mauro Treza, diretor-geral aqui do Com Brasil TV, e também ao nosso pessoal de apoio, que esteve presente e esteve atrás da câmera o tempo todo, produzindo o programa, roteirizando e vindo aqui comparecer nessa gravação. Agradeço também a todos que assistiram essa participação do INAC TV na Com Brasil e dizer que estamos de volta na próxima semana e durante muito tempo, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, neste canal. Obrigado, até logo e até breve, digo melhor.